Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do nono ano, vamos para a nossa aula de hoje, mais uma videoaula, e eu queria trazer para vocês hoje um assunto para a gente poder discutir e mais adiante a gente poder debater na nossa aula ao vivo, que é com relação à criação compartilhada, né? A imagem aí que vocês estão vendo, e vocês vão entender daqui a pouco, que vem a ser então criação compartilhada, que é uma das questões relacionadas a esse universo novo relacionado ao teatro, ao fazer teatro, né? Como eu venho trabalhando com vocês, a gente já vem discutindo há algum tempo, que o teatro não é mais somente aquele espaço limitado onde a pessoa entra para assistir um espetáculo. Não. O teatro passou a ser discutido, o teatro passou a ser analisado, o teatro passou a ser um local onde acontece essa interação constante. Criação compartilhada, então, agora nós vamos ver relacionado aos bastidores da criação de um espetáculo, porque nós vimos a relação do ator com o público, né, do espetáculo com o público interagindo com o grupo, no caso, que estaria ali no palco. Então existe hoje essa questão de envolver a plateia. Então nós vimos na nossa última aula a questão da criação até mesmo compartilhada do público interagindo com o grupo de teatro no palco, interagindo na forma de intervir, né, na criação do espetáculo. Então a gente começa a perceber que o teatro hoje ele busca novos caminhos para que essa arte seja considerada uma arte em constante movimento, criando ciclos, se renovando, se reinventando, se reestruturando. Então, dentro do conceito, vamos ver aqui, dentro do conceito de criação compartilhada, existe o processo inicial, que é o processo colaborativo. Então, a própria palavra vem o quê? De colaborar, de ajudar, de envolver, né? Então, a gente vê aí até mesmo essa palavra processo, né? Esse ato de criar. Como é feito, né, a criação de um espetáculo, seja ah, uma comédia, um espetáculo contemporâneo, seja um espetáculo um musical, né? Todo o processo de criar e desenvolver essa arte, iluminação, figurinos, cenários. Então, o processo. Então, o que é e como funciona? Então, o processo é o ato de criação dentro do conceito do teatro, é a criação, é o processo de criação de um espetáculo, do início ao fim, todas as etapas, como isso acontece. Então, para isso, a gente vai entender então como funciona essa estrutura, né? Baseado em que essa estrutura é construída. Então, vamos às etapas da criação. A ideia inicial, só que tudo é feito dentro desse conceito atual de forma colaborativa. Então lembra bem desse conceito aí, é um processo colaborativo. Então se nós vamos ter a etapa de criação, essa etapa vai envolver desde a criação do texto, do espetáculo, as mentes trabalhando juntas, os atores desenvolvendo essa etapa, como funciona essa etapa. Então vamos criar texto, vamos criar em conjunto como que nós vamos fazer para que esse espetáculo possa ser envolvente, a iluminação que vai ser usada, né? A estrutura. Bom, vamos fazer diferente, vamos usar um figurino diferenciado, vamos fazer as roupas de plástico, por exemplo, ou de papel. Então é nessa etapa de criação coletiva, né, onde todos dão ideias e essas ideias são compartilhadas, essas ideias são discutidas, são analisadas e nada do que é feito e que é falado se perde.
Então as ideias elas vão se encaixando, cada um vai trazendo, né, um pouco da sua vivência, um pouco das suas experiências, para que o espetáculo fique pronto na sua estrutura. Então, cada componente é importante. Então, quando a gente fala de processo colaborativo, é porque há um envolvimento, tá? Desde o início da construção de um texto até a finalização. Então, para isso, a gente entra num segundo processo, que seria a criação conjunta, que a gente vai ver um pouco essa diferença. Quando a gente fala de criação conjunta, processo colaborativo, todo mundo junto, né, participa do processo, mas não quer dizer que todo mundo faz tudo. Tá? Lembra desse conceito. Todo mundo junto, mas não quer dizer que todo mundo faz tudo. O que isso quer dizer? Então a gente começa a observar que nessa criação conjunta, todo mundo participe, dá ideias, mas cada um dentro do seu espaço. Por exemplo, o cenógrafo cria o cenário, o iluminador, o responsável pela sonoplastia, né, que toda a parte de som e de música do espetáculo. Todo mundo vai trabalhar junto, cada um dando uma ideia, acatando ideias. Mas na hora de desenvolver o processo, é cada um dentro do seu espaço. No caso, a gente vê a imagem aí do diretor, ele está discutindo com toda a equipe, tanto o elenco quanto os técnicos. Então ele seria quase que um maestro, né? Regendo ali a orquestra, determinando, recebendo as ideias, compartilhando as ideias para construir algo que vai ser coletivo. Mas na hora de executar a criação conjunta, não significa que o ator vai interferir no trabalho do iluminador ou o iluminador interferir no trabalho do maquiador. Não. Aí vai ser tudo separado, cada um dentro do seu espaço, desenvolvendo o seu trabalho. A criação desse espetáculo é coletivo. O desenvolvimento do trabalho é cada um dentro da sua área. E a gente sabe que o espetáculo ele é dividido em área. Então você tem direção de atores, você tem o iluminador, o cenógrafo, né, e toda a parte de guarda-roupa, que é maquiagem, figurino. Então cada um vai, depois que recebe esse coletivo de ideias, cada um vai executar a sua parte dentro do todo, tá? Por isso que a gente fala que quando o espetáculo, né, um diretor ou um produtor, que é quem banca, né, quem paga o que vai ser feito, decide que essa criação vai ser conjunta, que esse espetáculo vai ser um espetáculo colaborativo, precisa então de estudo e pesquisa, porque mesmo sendo um conjunto, às vezes as ideias precisam também ter um sentido lógico. Por isso que tem ali o chefe de iluminação, o responsável pelo figurino, pelo cenário, para que nada fuja dentro do contexto correto. Por exemplo, um iluminador, ele sabe exatamente o tipo de luz. Então, se eles vão construir um espetáculo em que a história se passa em um deserto, eles precisam estudar a iluminação, a cor da luz do sol naquele lugar, quando o sol reflete na areia, que tipo de iluminação que dá. Então é necessário que tenha, sim, um técnico em iluminação para saber se a ideia que eles querem desenvolver e o material que vai ser usado realmente vai surtir o efeito esperado. Então é necessário que haja um estudo, uma preparação, uma pesquisa para que as ideias tenham sentido. Não basta simplesmente, como já aconteceu em muitos espetáculos grandes aí de diretores consagrados, que montavam uma estrutura, mas que essa estrutura final não refletia aquilo que ele queria apresentar e fica um pouquinho aquém a qualidade. A iluminação não surtiu efeito porque a pesquisa não foi feita de forma correta. O figurino é um figurino pobre porque não tinha dinheiro suficiente e o espetáculo
cai a qualidade. Então, às vezes, essa ideia do criar em conjunto gera esse tipo de situação. As ideias não batem, o material não saiu o produto final da forma que eles imaginavam. Entendido até aqui? Então, quando a gente fala dessa criação conjunta, dessa criação coletiva, é porque é o que tem se visto nos últimos anos. E isso é importante para a construção dessa visão nova do teatro contemporâneo. Ok? Então é isso que a gente vai discutir nas nossas aulas. Tem atividades da unidade 3, tema 2 e 3. Peguem esse material, respondam as questões que vocês têm condições de responder, se forem questões pessoais, individuais. E semana que vem a gente tem uma aula ao vivo, nós vamos continuar discutindo essa estrutura, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até qualquer hora. Tchau.